Olá, sejam bem-vindos ao Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera, apresentadora desse programa, e hoje trago a vocês uma novidade muito especial. Terei ao meu lado meu grande professor, meu mestre, Thiago Munaro, que também é vice-presidente da OAB Bauru, compondo a mesa e, a partir de agora, como apresentador oficial também deste programa. Júlia, obrigado. Quero dizer que é uma alegria, mas quero fazer justiça e dizer que o Legalmente Cast é um projeto que foi pensado por você, idealizado por você e é no dia a dia organizado por você. Eu estou verdadeiramente feliz e honrado com essa parceria que doravante seguimos juntos. Para mim é uma grande honra dividir essa bancada com você, uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu tenho certeza que só tem a agregar muito com seus insights, com seus ensinamentos. E hoje também um programa que ele é duplamente especial para mim, porque além de ter o meu professor, que foi meu professor de faculdade, também receberemos no nosso programa um grande jurista, acho que o maior da atualidade, né, Thiago? Voltado para a parte do direito civil. Sem nenhuma dúvida, a maior referência nacional no direito civil. E eu comentei, a gente estava gravando, vindo para gravar, eu comentei com o Thiago, eu falei, eu nunca imaginei que eu iria conhecer essa pessoa e que dirá que eu iria entrevistá-lo um dia. Hoje, aqui no Legalmente Cast, nós iremos receber o professor Dr. Flávio Tartucci. Flávio Tartucci, a maior referência nacional do direito civil, o grande pensador do direito civil da atualidade, professor, autor de quase 500 obras jurídicas, entre livros, capítulos de livros, a coleção completa que nós temos no escritório e usamos no dia a dia. Para nós é uma alegria enorme. Este é, de fato, um episódio muito especial do Legalmente Cast. E vocês, ouvintes, devem estar se perguntando, o Legalmente Cast mudou? Não. Agora nós temos 2 apresentadores de bancada e continuaremos contando com o nosso colega jurista nos acompanhando nos episódios. E hoje, o meu xará de sobrenome, mais do que especial, o Dr. Luiz Henrique Herrera. Ele que também é professor. Também é nosso professor, meu amigo de faculdade. E presidente da Comissão de Atualização Jurídica da OAB Bauru. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Legalmente Cast. Obrigado, Júlia Herrera, pelo convite, uma satisfação aqui no podcast. Dr. Thiago Munaro, vice-presidente da OAB Bauru, muito obrigado também pela acolhida e principalmente Dr. Flávio por ter aceitado o convite aí do Legalmente Cast da OAB Bauru. Muito obrigado por ter vindo. E, professor Flávio, para a gente já começar com o pé direito, quem é Flávio Tartucci por Flávio Tartucci? Muito bem. Bom, primeiro é uma honra estar aqui no podcast da OAB Bauru. Eu tenho relações antigas com a cidade, desde a época da faculdade, vários amigos lá da São Francisco eram de Bauru e o apelido era Bauru. Aí tinha o Márcio Bauru, tinha o Francisco Bauru, o Pedro Bauru, vários, Bauru 1, Bauru 2, Bauru 3. E a faculdade de Direito tem uma ligação com o Bauru por conta do Casimiro Pinto Neto. Toda vez que eu vou lá, eu pergunto, quem é Casimiro Pinto Neto? Aí poucas pessoas... que estudou Direito, diga-se de passagem. Então, é uma grande honra estar aqui nesse podcast da OAB Bauru, e eu não sei definir, eu acho que nesse podcast a gente pode, já que ele tem uma afeição pessoal, um pouco, e aliás, possivelmente vai surgir o tema da reforma do Código, eu não vou falar aqui como relator nem em nome da comissão, acho que esse podcast é mais pessoal, eu acho que no final a gente pode, quem está nos assistindo pode chegar aí a alguma conclusão. Professor, o senhor tem mais ou quase 500 obras jurídicas publicadas, artigos, capítulos de livros, esse manual maravilhoso, a coleção completa de direito civil que nós temos lá no escritório, que é da nossa consulta do dia a dia. Eu e o Herrera somos contemporâneos na faculdade, e na nossa época nós estudávamos como referência do direito civil professora Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, Caio Mário, professor Silvio Venosa. Sim. E hoje nós somos professores. Eu e o Herrera somos professores. E a gente dá aula, eu sou mais de direito empresarial, mas é direito privado, mas falo também de direito civil na pós-graduação e tal. E hoje nós indicamos para os nossos alunos Flávio Tartucci. Hoje talvez o jurista, o civilista mais lido
é o Flávio Tartucci. Então, como que é para o senhor ser essa referência para milhares e milhares de alunos e advogados e profissionais de todo o Brasil? Obrigado, professor Munara. Bom, eu até comentava aqui antes, acho que essa resposta passa por 3 dimensões, né? Eu sou uma pessoa do interior também, sou lá do sul de Minas, Passos, eu brinco que lá é o interior profundo, é depois do interior profundo, né? Então, num primeiro momento, era uma meta que eu tinha de vida, né? Uma meta que eu tinha era ser um dos autores de direito civil mais lidos, isso quando eu era jovem pensava isso, em certa medida isso foi atingido, né? Num certo ponto isso demanda muita responsabilidade, eu todo ano atualizo os livros, eu acho que uma marca dos livros é que os livros são atualizadíssimos, eu fico o ano inteiro captando doutrina, participando de evento, captando jurisprudência, para depois, a partir de agosto de cada ano, começar as atualizações. Então, acho que essa é uma marca do livro. O livro é atualizadíssimo, mas isso demanda responsabilidade. E o terceiro, que é manter a humildade, né? Isso eu acho que em casa, acho que a minha família faz esse trabalho, né? A minha esposa mesmo, que também é da área jurídica, fala, aqui você não é o Tartucci, aqui você é o Flávio, e aqui todos, claro, né? Em relação aos filhos, muitas vezes a gente exerce poder familiar, ou autoridade parental, que é melhor, mas eu tomo pita até deles ainda, às vezes, viu? Então, quer dizer, são essas 3 dimensões. A primeira dimensão de realização de um objetivo atingido, segundo de responsabilidade, para manter isso, porque você já citou aqui, os autores vão e vêm, né? Eu estudei por Silvio Rodrigues. Hoje muitos não conhecem o Silvio Rodrigues, um grande autor, foi meu autor de referência. Então, a questão de responsabilidade. E terceiro, a humildade, manter a humildade, a racionalidade. Isso é um trabalho humano e, na essência, nós somos humanos, né? Então, é um misto de sensações. E, professor, eu estudei por Flávio Tartucci na faculdade, o professor Tiago também foi meu professor, e um dos grandes diferenciais que eu sentia nas suas obras era a didática. Eu conseguia ler com muita leveza. Eu acho que eu entrei na faculdade com 17 anos, então a gente não tem tanta bagagem, né, de material mesmo, então tudo era muito difícil, assim. Eu lia os seus livros e eu achava simples, eu conseguia entender. Então, eu acho que eu seguir a sua doutrina sempre foi muito mais fácil do que outras. É um livro que é profundo e, ao mesmo tempo, objetivo. Até então, mesmo ele os entrega exemplos, né? Os exemplos. Ele entrega a mensagem da forma como ela deve ser entregue. E atual. E atual. E, doutor Flávio, essa vocação, né, para a escrita e acadêmica, de autoralidade de obras, fez com que o doutor se posicionasse à frente da ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, da OAB São Paulo, durante muito tempo, e, na minha compreensão, fazendo aí uma renovação fundamental no ensino, né, na formação, né, na educação jurídica desses profissionais. E que balanço é esse que o senhor faz? Né? Quanto tempo foi isso? Quais foram as inovações promovidas pelo doutor da ESA da OAB São Paulo, que hoje para nós é fundamental, até como fonte de renda para as subseções, né? A Bauru, por exemplo, necessita da ESA forte para que a gente tenha, inclusive, renda para a nossa subsistência lá com os nossos cursos. Olha, eu contar essa história, é uma história um pouco longa, a minha relação com a ESA. Eu lembro que em 2005, mais ou menos, surgiu lá o nome ESA e eu queria dar aula na ESA. Né? Na ESA Central, ali no Largo da Pó, para ver como o mundo é, né? Como a vida é. E eu não conseguia vaga, professor. Não tinha vaga para mim. Eu era jovem professor, recém-mestre, e eu pedia, eu quero dar aula na ESA. Não tem vaga, ninguém sabe quem é você, né? Então, eu lá nessa época, por volta de 2005, eu consegui uma vaga lá na ESA de Pinheiros. E quem coordenava lá na época, também começando a carreira, é o Pedro Lenza, que hoje mora em esquematizado. Mora, inclusive, nos Estados Unidos, meu amigo de tantos anos. E comecei lá. E de lá acabei indo para a ESA Central, fui professor. Nunca, aquela frase que todo mundo fala, nunca pensei em me envolver com a OAB. Uma soma de fatores te chama. Para mim, acabou sendo pelo Léo Sica, que é meu amigo desde a faculdade. A Patrícia Vanzolini, nós começamos juntos. Eu conheço eles de momentos e lugares diferentes, eles se conheceram também, e depois a gente vai chegar numa outra história que também é assim. E aí aquela história da sorte também, e acabei entrando para a OAB, perdemos a primeira eleição, né? Fomos massacrados na primeira eleição,
faz parte perder. Vencemos a segunda, aí já assumi a escola e fui também conselheiro estadual, e acho que o trabalho foi muito bem reconhecido, porque agora, graças a esse trabalho, eu tive a honra, agora que sou conselheiro federal, ser nomeado como vice-diretor da faculdade da OAB Nacional, que vai certificar todas as pós-graduações. Então, o que nós tivemos aí na ESA nesses 3 anos da gestão? Investimento, uma total coordenação da diretoria da ESA com a diretoria, com atores principais, a presidência da Patrícia, o Léo Sica, Dani Magalhães, a Johnny Almeida e o Alexandre, quer dizer, muito investimento. Novos núcleos no interior, foi o recorde de abertura de novos núcleos pelo interior, temos mais de 200. Investimento em pós-graduação, investimento em cursos online, porque a nossa gestão começou na volta da pandemia. Exatamente. Eu tenho que dizer isso, a escola estava abandonada, estava lá no Largo da Pólvora com goteira, então nós fomos aqui para Paulista, aqui em frente ao Shopping Paulista, uma cobertura duplex, uma estrutura espetacular, e não é estrutura só, é a melhor estrutura de ESA do país, a melhor estrutura até de faculdade, é espetacular, eu convido aí vocês conhecerem, com a Cincinato Braga 37, todos os advogados do estado, no último andar, na cobertura, essa bela estrutura. E agora a gestão com a Daniela Libório continua, a gente tem já uma ação integrada com a ESA Nacional, né? Hoje a ESA Nacional é dirigida pelo Gedeon, que é o presidente da OAB de Tocantins. O vice-diretor é o Vinícius Lemos, de Rondônia, aliás, meu amigo há muitos anos. E na faculdade está o Rony Prois, que foi o diretor da ESA anterior, meu amigo de mais de 20 anos, e eu sou o vice-diretor. Então, a verdade é que hoje a ESA Nacional e a faculdade da OAB tem a gestão, eu sou o único gestor do Sul-Sudeste, né? É o Norte e Nordeste que está à frente. Professor, a faculdade da OAB foi criada em que ocasião? O senhor falou de certificar todos os cursos ESA. Tem mais algum objetivo específico? Excelente pergunta. É bom a gente esclarecer isso, professor. A faculdade ela foi criada no último ano da gestão Beto Simonetti, a gestão passada. Perfeito. Foi no final do ano, pouca notícia se deu. Eu vi uma série de críticas. A OAB é contra a abertura de novas faculdades. E agora está criando uma faculdade. Primeiro que não é faculdade de Direito, é uma faculdade de Gestão, para gestão de escritórios para administração. Olha que interessante. Essa faculdade será implementada em Brasília, uma faculdade presencial, na sede, agora uma consultoria está fazendo um estudo para verificar qual é o investimento que a faculdade demanda. Essa faculdade vai ser instalada em Brasília e ela pode oferecer curso de pós-graduação em Direito para o país inteiro. Isso é uma revolução. É uma revolução. Nós tivemos a reunião das ESAs semana passada em Brasília e agora a gente está indo para um caminho que é uma revolução para o ensino da advocacia. Porque a faculdade não ensina a advogar. O papel de ensinar a advogar é das ESAs. Né? A gente sabe disso. E eu concordo plenamente com isso. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma escola de advocacia efetiva. E mesmo aqui em São Paulo, a ESA, ela tem uma autorização que a professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa, grande professora, conseguiu. Ela fundou a ESA de ter autorização do Conselho Estadual de Educação. Inclusive, Bauru há muitos anos tem 2, 3 turmas, acho que são 2 turmas ativas. A estrutura da ESA de Bauru eu conheço, é muito boa. É uma das melhores estruturas. Aliás, a Casa da Advocacia de Bauru é uma das melhores estruturas da advocacia de São Paulo e do país, do interior do país, né? Eu acho que Campinas, Bauru. Então, a gente sabe que o aluno, o advogado, por conta de tempo, a loucura que é a vida do jovem advogado, ele tem ainda uma dificuldade de fazer o curso presencial, né? Veja, nós temos autorização e tem lugar que não consegue abrir. Os números são temos boas turmas, mas pela quantidade de milhares de advogados que temos, turma de 30, 40, quando a gente abrir online e especializar, por exemplo, pós de advocacia agrária, que atende o interior inteiro. Aliás, esse é o pós que todo mundo pede hoje. Agronegócio. Agronegócio, é verdade. Na última reunião, um colega lá do Região Norte, a gente precisa de agrário, né, agronegócio na nossa região. E eu disse, não é só a sua região, todas as regiões precisam, né? Então, eu acho que quando isso for lançado, isso vai ser uma revolução, sim, porque uma escola efetiva de advocacia de pós-graduação centrada no ensino da advocacia. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. E o professor hoje, além da Faculdade Nacional da OAB, está à frente de outras instituições, né? O professor está à frente do Conselho Federal, né? Do Conselho Federal. E até eu estendo essa pergunta, porque a gente recebeu a doutora Patrícia Vanzolini no nosso podcast. Sim.
E a Patrícia, ela foi muito enfática em dizer que uma das principais bandeiras dela seria as eleições diretas, né, para o Conselho Federal. E eu queria saber do professor, qual é a principal bandeira do professor do Conselho Federal? Muito bom, Júlia. Bom, no Conselho Federal nós somos hoje 6 conselheiros, 3 efetivos, 3 suplentes, Patrícia, Silvia, Dione como efetivas, eu, o professor Marco Antônio e o Hélio Rubens como suplentes, mas a gente, nós vamos em todas as reuniões e a gente fez uma divisão temática quando os temas surgem ali. Então, temas de direito civil, um pouco de processo civil, eu estou sempre lá, eu assumo a bancada para falar desses assuntos. Penal, processo penal, a Patrícia. Né? Direito de trabalho, a Dione. Direitos humanos, a Silvia. Né? As questões raciais, questão do direito das mulheres. Aliás, a Dione também trata, mas a Silvia é uma grande liderança lá no Conselho Federal. O Marco Antônio também trata de consumidor, o Hélio de questões de honorários institucionais. Então, a gente faz uma divisão. Né? Então, eu posso dizer que são, Júlia, são 3 caminhos aí. Primeiro, a participação nas discussões de direito privado. Na última sessão, nós tivemos um debate sobre propriedade, né? Alteração do conceito de propriedade de função social, né, na Constituição. Então, eu sentei na bancada para falar desse assunto. Né? Então, esse é um primeiro tema. Né? A gente debateu os assuntos. Um outro assunto também é a questão da uberização, da pejotização. Sim. Nós fomos unânimes em apoiar toda a bancada. Não é o meu tema principal, mas é um tema que eu gosto. Apoiar a competência do seu trabalho. Inclusive, foi um pedido aqui da nossa comissão, aqui, do presidente Otávio Pinto Silva, da OAB São Paulo. Então, esse é o primeiro norte, a gente debater os assuntos que são de interesse nos debates lá no Conselho Federal. E só uma nota também, e isso é na segunda-feira, é bem intenso lá, né? Foram 6 meses bem intensos. Na terça, nós temos julgamentos de turma. Então, eu já participei de julgamento da primeira turma, junto com a Silvia, que trata de questões de incompatibilidade para exercício da advocacia, e participei da terceira também, de sociedade de advogados, corregedoria, etc. Então, terça-feira nós temos isso. Então, julgamentos, debates plenários. Outra questão é o ensino. Então, no ensino, eu assumi essa missão que, eu vou dizer para você, é o que eu mais gosto. Nas questões institucionais é o que eu mais gosto. Então, era até um pleito da OAB São Paulo, a OAB São Paulo ter uma posição de destaque no ensino, porque a gestão se destacou no ensino. Sim. Então, onde estão quase, acho que mais da metade das faculdades de direito do país estão no estado de São Paulo, tô certo? E os advogados também. Os advogados acho também. Acho que até mais, eu não lembro o número assim, preciso depois verificar. E os advogados também. Mas, assim, é preciso entender que o Conselho Federal funciona como um Senado, né? E a gente é minoria em muitas votações. Esse tema mesmo do voto direto, a gente não consegue mais de 2 votos hoje, talvez, né? Então, a gente é minoria, é um pleito nosso, é um tema de longa duração, né? Então, primeiro é esse, segundo é educação e terceiro é debate temático, né? Como a reforma do Código Civil. Eu faço parte de 2 comissões hoje. Além de estar aqui na Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, que é presidida pela professora Rosa Nery, eu me preocupo muito com a base. Eu estou em 2 comissões, Comissão de Direito Civil do Conselho Federal, que é presidida pelo Pedro Afonso do Rio Grande do Sul, e a Comissão de Responsabilidade Civil, né, que é de outro gaúcho lá, presidida pelo Eduardo Barbosa, que eu já fazia parte. Fui convidado para outras comissões, mas eu não tenho condição também de família, sucessões, tem lá, talvez eu faça até parte, tem amigas queridas lá, a Vládia e a Renata, então é isso, são esses 3 pontos. Primeiro, os debates dos temas no plenário, no colegiado, a questão educacional e a questão da reforma do Código Civil, o debate da reforma. Professor Flávio, o senhor comentou a respeito da Faculdade Nacional da OAB, né, e essa questão da atribuição do núcleo, né, de discussão da educação jurídica no Conselho Federal. E outras instituições que o senhor hoje leciona, está à frente, quais seriam essas outras faculdades ou instituições? Muito bom. Bom, eu tenho, com coordenação, com gestão de ensino, desde a fundação eu sou professor da EPD, eu coordeno a pós-graduação desde o início, com a professora Gisela Deronaca, a professora Fernanda Tartucci, então desde 2003, desde quando foi fundada a instituição. Estou lá coordenando o mestrado desde 2019, já sou o coordenador mais longevo, então ensino presencial, sobretudo. Na EBRAD também eu sou um dos professores fundadores da EBRAD, eu estou desde o início, lá eu tenho uma pós-graduação com muitos alunos, aliás, de advocacia do direito negocial e imobiliário. Eu começo hoje um projeto também na SPM, de uma pós de Direito Civil Digital. Espetacular. Que é uma pós de altíssimo nível aqui
na Vila Mariana, sistema Highflex, lá na SPM Tech, fica ali na Joaquim Távora, né? Linda. E eu tenho outras instituições que eu leciono, né? Eu sou professor da pós-graduação em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Direito de Franca, também no Grupo Ser Educacional eu participo do Notável Mestre, então eu tenho uma série de vínculos aí institucionais, sobretudo com faculdades privadas, mas também com faculdades públicas em pós-graduação. Que eu mais gosto de lecionar, tá? Porque eu sou um professor especializado em pós-graduação. Ensinar a advogar mesmo, né, professor? Professor, o senhor falou da professora Giselda Hironaka e me cabe aqui trazer um detalhe afetivo. Eu, Herrera, nós somos formados na IT. O senhor certamente conhece. Em uma época, eu não sei se o senhor sabia, a IT, ela é a primeira faculdade de Direito que foi instalada numa cidade do interior no Brasil. Quando a IT foi instalada lá em 1950, só tínhamos faculdades em capitais. Sim. Não é? Só uma rápida observação. O que eu sei de história é que são 3 irmãos, um fundou a Faculdade de Bauru, outro em Presidente Prudente, que é o Antônio Eufrásio, inclusive eu dei aula lá, muito tempo, na Unitoledo, e outro em Araçatuba. Na verdade, professor... Não sei se eu tô certo. Não, vou lhe ajudar nisso. Bauru é antes. Está quase certo. O que nós chamamos, com muito carinho, de magnífico reitor Antônio Eufrásio de Toledo, que é o grande fundador, ele fundou mais de 22 escolas, inclusive engenharia em Lins, escolas em Minas Gerais, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e fundou 3 grandes faculdades de direito, Bauru, que é a primeira, depois Presidente Prudente e depois Araçatuba. Ele teve 9 filhos, né? E aí uma parte da família comandou Bauru, uma parte da família comandou Araçatuba e uma parte da família até hoje comanda Presidente Prudente. Que é a Geli. Que é as professoras Geli, e o reitor hoje é o professor Sérgio Tibiriçá. Sim, Sérgio Tibiriçá Amaral. Que é um queridíssimo. Grande Mas figura. a Zeli é irmã da esposa do Sérgio Tibiriçá, mas a professora Marlene, que é a filha do reitor, ela é viva ainda. Está lá em Presidente Prudente, mas é a Zeli que ajuda. comanda isso. Mas lá o reitor vão professor 70 Sérgio anos, Tibiriçá, né? exatamente. Mas nós somos de uma época, então, que a IT, ela tinha aqueles vestibulares que pessoas não passavam, de Bauru mesmo, iam estudar. Fazer cursinho. Fazer cursinho, estudar em outros lugares. Vestibular. E dentre os professores de Direito Civil, doutora Lídia Teles Bastos Nunes, Nunes, Marisabel Canelas, uma deusa, mas havia uma estrela, chamada Giselda Hironaka. E as pessoas, elas torciam, né, para cair na turma, que a professora Giselda, ela dava aula do 1º ao 5º ano. E quem teve, eu não tive essa sorte, infelizmente, assisti muitas palestras, muitas aulas, mas eu queria deixar registrado aqui, Não, mas que eu falasse dela. Ela é um orgulho para nós e ela é uma estrela em Bauru. Não, é uma estrela no Brasil. No Brasil todo, né? Lá na São Francisco, onde eu estudei graduação, também era assim. Todo mundo queria cair com a Giselda. Era Giselda e Vilaça ainda. Álvaro Vilaça e Olha Giselda. só. E eu tive essa sorte. No terceiro ano, sim, no terceiro ano, nós tínhamos tido problemas com o professor de 1º ano. 2º não, foi um excelente professor também. Gostava muito do professor Gavião de Almeida, hoje desembargador, professor titular. E depois vieram Giselda e Vilaça, né? 2 anos, foram 2 anos de aula. E eu conheço ela desde quando eu tinha 19 para 20 anos. E Muitos artigos juntos, sim. não é? E você vê, essa é uma questão interessante, aí, minha relação com a Giselda, porque foi ela e foi o professor Vilaça que me colocaram o gosto pelo direito civil. Né? Gostava muito do Vilaça também, os dois são 2 mestres meus junto com a Maria Helena Diniz. Então, eles que me deram o gosto do direito civil, de direito penal, deixa pra lá. O professor Vilaça dizia, direito penal, não tem emprego. Eu falava, vai trabalhar com... Álvaro Vilaça de Azevedo. Que esteve em Bauru em 2001, talvez, se eu não me falha a memória, com a Giselda Hironaka, professora Marisabel, fazendo uma palestra quando então o IBDFAN levado ao interior do estado de São Paulo. E nós éramos obrigados a ler o livro dele sobre bem de família. Era exatamente. leitura obrigatória, lembra? Que é a lei, né? É a lei, exatamente. Pesadíssimo. Mas conta a história engraçada. Aí depois eu saí da faculdade, fui fazer pós-graduação, mestrado, já era professor. E aí eu
2003 foi um ano muito importante para mim, tive uma grande chance, na época eu dava aula em curso preparatório, hoje não dou mais, de dar aula no Luiz Flávio Gomes, a LFG, que é de Araçatuba. Né? Estudou na Antes era o IELF. No IELF. Antes era o IELF, coordenação a da Bergling Grinover. Exatamente. Mas nessa época, eu sou dos primeiros. Você vê como as coisas são conectadas. Voltamos aí pro IT, porque ele é formado no IT de Bauru. Não é isso? Sim. Aí eu era professor, vem o código de 2003, veio o código de 2002. Eu era mestrando ainda, o professor... Era uma reunião lá no IELF com o Luiz Flávio, a Ada, o Pablo Stouze. O Pablo Stouze tinha voltado. Stouze, Salvador. Eu acabei indo porque o Pablo Stouze tinha saído, ele e o Fred, aí entramos eu e o Daniel Assunção Neves, na época. E conseguimos enfrentar o desafio um grande livro de processual. Mas a gente teve que superar, na época os dois eram dois fenômenos, né? E a gente conseguiu dentro do possível. E aí, veio a reunião, nós precisamos de um grande nome para coordenar a pós. Primeira pós online do país. Eu falei, professora Gisela Hironaga. E aí eu tinha falado para ela, professora, eu não tinha conseguido entrar no mestrado com ela, eu falei, professora, a gente vai trabalhar junto ainda. Vou fazer tudo pra gente trabalhar junto. E a hora que falou o nome lá na reunião, alguém tem um nome pra indicar? Eu, Gisela Hironaga. Aí a Ada, nossa, que entusiasmo, acho que tem que ser ela mesmo. E aí foi, aí a gente começa a nossa jornada ali acadêmica. São 22 anos, a gente já trabalhou em várias instituições. Se eu falar aqui, a gente vai perder muito tempo de falar tanta coisa que a gente fez junto. Então vamos dizer que vai ficar aqui, Júlia e Herrera, um convite. O professor Flávio Tartucci vai nos ajudar de trazermos a professora Giselda Hironaga aqui no Legalmente Cast, porque de fato ela é uma estrela e ela tem, eu acho que acredito também, professor, um carinho com Bauru. Professora Sim, muito Hironaga, grande. Muito. Professor, mas vamos começar então agora a falar de Direito Civil, Código Civil. Temos lá 8 livros, e está chegando mais um, que é o livro do Direito Digital. Todos nós aqui somos entusiastas da reforma, é importante que se diga. Mas aqui uma curiosidade, do coração, do afeto. Qual é o livro preferido do professor Flávio Tartucci? Boa pergunta, contratos. Contratos? Eu trabalho... Porque o meu dia a dia, tirando essa parte acadêmica, eu trabalho com pareceres e com arbitragem. Né? E tem causas também, eu fiquei um pouco afastado da advocacia contenciosa, mas agora voltei, né? Voltei para o tribunal para fazer sustentação oral, tenho meus inventários. Eu comecei na advocacia contenciosa pura mesmo, né? Pura. Mas o que eu mais gosto é contratos. E você, Herrera? Eu gosto dos sucessões. Sucessões. E Eu você, gosto de Júlia? Eu gostava de sucessões também. Doutores Morte. O último. Eu tenho que ser direito de empresa, naturalmente, mas depois de direito de empresa, indo para o civil puro, reais. Nossa. Adoro direitos reais. A matéria ingrata essa. Pouca gente quer lecionar. Para lecionar reais, talvez seja o mais complexo e o mais cativante, acho que é direito de família. Mas a culpa é do aluvião. Mas, professor, voltando para Toledo de novo, a chance que apareceu foi um dos primeiros lugares que eu fui dar aula de pós. Foi lá na Toledo de Presidente Prudente. A professora Giselda coordenava, olha, tudo interconectado. Sim. E não tinha professor para dar direito das coisas, para reais. Só. Não tinha, porque ninguém queria dar matéria. Né? E aí sobrava para quem? Para mim. Mas para o Thiago também acho que foi assim, né? Foi assim, era o que sobrou. Não é um desafio, professor? É um desafio. Professor, eu comecei a dar aula muito cedo, eu acho que talvez tenhamos uma história parecida. Eu fui um bom aluno lá na Toledo de Bauru e eu queria ser professor, porque eu me apaixonava pelas professoras. Idem. Me apaixonava, o Herrera idem, e conseguimos, né, Herrera? Conseguimos. Exatamente, porque a gente amava a ideia de ensinar. E aí, o meu lance primeiro era civil e processo civil, empresarial veio bem depois. E aí, a primeira oportunidade que eu tive de dar aula, que foi muito rápido, foi Teoria Geral do Direito Civil, turma de 2007. Eu me formei em 2005, 2007 comecei com Teoria Geral do Direito Civil na IT em Ibitinga. Porque aí a IT Bauru montou Ibitinga e montou Botucatu. Lá fui eu para IT Ibitinga, Teoria Geral do Direito Civil. Comecei a me destacar, os alunos gostavam. Aí eu recebi um convite para fazer uma entrevista, para dar aula na Unip, Universidade Paulista Unip, campus Araraquara, Direito Civil. Qualquer uma das matérias. É bem-vinda. Isso. Não. Mas eu fui, essa história eu conto, né? Eu fui no carro rezando para não ser direitos reais.
Porque eu falei, olha, teoria geral do direito civil eu já dou, era jovenzinho, 20 e poucos anos, né? Família é legal, né? Família, você conta história. Isso, contratos e obrigações eu acho mais complexo. Acho mais complexo o direito civil, obrigações e contratos. Mas eu falei assim, mas direitos reais é o que eu menos sei. Pensei comigo. E eu fui lá, vamos fazer uma torcida. Não vai ser direitos reais, não vai ser direitos reais. Cheguei lá, dito e feito, o que era? Direitos reais. Aí eu fui dar aula, dei aula na Unip Araraquara, acho que 3 ou 4 anos de direitos reais. E eu amo. Hoje, sem nenhuma dúvida, é o que mais me interessa, inclusive, no direito civil. Mas, professor, só fazer uma observação. A gente vai entrar no tema da reforma. Eu fiquei com a primeira relatoria de contratos e reais. Eu prefiro falar direito das coisas. Eu sou pouco associado com o direito das coisas. As pessoas geralmente me associam com contratos, responsabilidade civil, família e sucessões. Mas eu vou dizer que é uma matéria que eu estudei muito. Eu estudo ainda. Eu tenho muitos casos que envolvem temas de direito das coisas, posse, propriedade, direitos reais de garantia, direitos reais de gozo ou fruição. Então, eu acho que é uma matéria que as pessoas fogem e o jovem deveria se dedicar mais ao estudo de direito das coisas, né? Porque... Nós estávamos falando de agronegócio. Tudo ali. Se interconecta. Tudo vem dali. O imobiliário, etc. Hoje né? em dia com Airbnb, isso, com muita E, coisa. professor Flávio, como surge esse convite, né, para a reforma do Código Civil, né? Como que vem isso? Claro, tem um nome de referência em todo o território nacional, mas como que surge? E qual é o tempo já dessa caminhada? Como é que está qual que é o estado das coisas hoje? Olha, a primeira sinalização para se fazer a reforma do Código foi em 2018, na 8ª Jornada de Direito Civil, aquela jornada que aprova os enunciados. Houve lá uma subcomissão de reforma do Código Civil. Então, já havia um movimento em Brasília, sobretudo entre os ministros do STJ, de se fazer uma reforma, porque o Código era insuficiente, e é mesmo, para resolver muitos dos problemas. Eu acredito que a reforma viria antes. Não veio por conta da pandemia. Tá. Aí, passada a pandemia, tivemos todos os problemas dela, RJET, Lei de Código Civil da Pandemia, entre aspas. E aí, quando as coisas melhoram, esse movimento começa muito forte no mesmo local. Jornada de Direito Civil, Superior Tribunal de Justiça. E aí o ministro Sanseverino já tinha falecido, ele que tinha organizado a 8ª jornada, com a liderança do ministro Salomão. O grande articulador responsável pela reforma, o líder da reforma, é o ministro Luiz Felipe Salomão. Hoje vice-presidente do STJ, uma grande liderança da magistratura. Então é ele que é o grande líder da reforma, né? E aí, de novo, uma coincidência. Eu sou de Passos, sou de Minas. Eu estudei em Passos com o Rodrigo Pacheco. Ele também foi um presidente do Senado reformador. E, aliás, é o que a gente precisa. Advogado. Sim, advogado. O que a gente tem visto o Congresso. O que o Congresso Nacional aprovou de lei nos últimos 6 meses? Aprovou, tenta lembrar. Nada de relevante. Eu não me lembro. Eu também não. Né? O Rodrigo Pacheco, ele participou, antes de ser presidente, da Lei da Liberdade Econômica. Inclusive, eu atuei com ele, fiz sugestões, algumas ele acatou, outras não. Ele fez a lei do superendividamento, a reforma da lei de recuperação judicial, lei da vacina. Então, quer dizer, participou efetivamente. A lei da SAF, que revolucionou, né, o mercado de futebol no Brasil. Essa é importantíssima, a lei da SAF. E aí... E liberdade econômica também. A lei da liberdade econômica, mas essa lei ele não foi protagonista, né? Ah, sim. Ele participou, mas ele ainda não era presidente do Senado. Estou dizendo as que ele foi protagonista. Essas que eu citei. Superendividamento, reforma da recuperação judicial, lei da SAF, lei da vacina, né? 4 que eu lembro. Temos outros também, mas que eu estou lembrando, assim, direito privado, porque a da vacina foi questão de responsabilidade civil, né? 4. Então, ele era um reformador. Então, houve uma aproximação, eu conheço o Rodrigo desde muito tempo, houve uma aproximação dos dois, do ministro Salomão e do Pacheco, uma aproximação dos dois, e já havia um movimento das lideranças do Senado, de conversas dele, que o Código Civil precisaria ser reformado, e aí dessa articulação entre legislativo e judiciário é que vem o projeto de reforma, né? Eu participei de todas as jornadas, eu já participei também por indicação de instituições de debates. Eu tenho participado do debate jurídico. Eu acho que aí foi uma indicação comum de que eu seria o relator, junto com a professora Rosa Neri, até por
está próximo de várias outras lideranças do direito civil, né? E, assim, é a maior comissão de juristas da história. 6 ministros do STJ, 13, 14 julgadores, os maiores autores de direito civil, os mais lidos, os mais citados. Então, Pablo Stouze, Nelson Rosenwald, Gisele Deronaca, Paula Forgione, professor titular da USP, vários professores titulares, catedráticos, Tepedino, professora Cláudia Lima Marques, então, quer dizer, Rolf Madaleno, Maria Berenice Dias, quer dizer, Edivaldo Brito, que atualiza Orlando Gomes, grandes nomes. Grandes nomes. Participação feminina, primeira vez que as mulheres participaram da reforma, 34%, eu achava que poderia ser paridade de gênero, mas não fui eu que montei a comissão, 34% de participação de mulheres, entre as consultoras, as que saíram, acabaram deixando a comissão e as que ficaram. Então, quer dizer, nós tivemos uma participação feminina muito grande nessa reforma. E veio o convite por aí, eu não montei a comissão, eu não sou o principal articulador, eu sou um defensor da reforma. Talvez pelo fato de ser muito incisivo e ter uma presença hoje, sobretudo presença digital, eu já vi a imprensa falar assim, ele é o porta-voz da reforma. Não, nós somos vários porta-vozes, né? Vários nomes importantes participaram, né? Então, eu até vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sei que esse assunto vai surgir. Não é um novo Código Civil. O novo Código Civil é 2040. Nós vamos ser aqueles professores velhinhos, assim, pecando. Vai ter novo Código Civil. Calma. Até era essa uma questão pessoal minha. A gente tinha o antigo código que foi de 1916. Depois a gente teve um código em 2002. A gente tem um curto lapso temporal ali comparado com o que foi no passado. Existia, de fato, então, uma necessidade de atualização desse código? Você enxerga que esse código, ele, de fato, já traz o que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo, ou não? E eu também queria entender qual foi o espírito, né, dessa reforma. Excelentes perguntas, Júlio. Bom, quem tem que dizer se é o momento ou não de se fazer uma reforma é quem foi eleito. Perfeito. Né? Não é o jurista A, o jurista B... Ou porque no direito é muito assim, não é o meu grupo, não sou eu vou sabotar. Sim. É isso que se tem no direito. Às vezes a pessoa nem leu, eu tenho várias vezes mostrado aqui, a pessoa nem leu o texto, fazendo interpretação que nem aluno de primeiro ano conseguiria fazer, claramente para sabotar, falando abertamente de sabotagem, porque eu acho muito antidemocrático. Mas tudo bem, liberdade de expressão, liberdade de sabotar, né? Então, as lideranças do legislativo acharam que era o momento. E o do judiciário também. E aqueles que participaram também acharam. Eu vejo gente dizendo assim, eu não acompanhei esse movimento de reforma. Das duas, uma, ou está ausente do debate, ou está mentindo. Porque eu vejo várias pessoas dizendo, não era o momento de reforma, que lá na jornada de 2018 participou de comissão lá da reforma, participou do debate, tem isso em vídeo. Tem isso em vídeo. Muitos pontos é atualização do que a jurisprudência já faz, não é, professor? Esse é um dos nortes, né? Então, o que a gente teve como norte? Adotar entendimento jurisprudencial consolidado, e daí a presença de muitos julgadores, né, inclusive ministros, para trazer segurança jurídica e previsibilidade. O código tem muitos problemas. Quem estuda direito civil sabe. Sim. Estamos falando do agro, o penhor rural altamente travado. A gente destrava o penhor rural. Se o marco legal das garantias destravou a hipoteca e a alienação fiduciária, por que a gente não faz isso com o penhor rural? Perfeito. Então tá aí a atualização legislativa, adotar a doutrina majoritária dos enunciados de jornada de direito civil e o que foi pedido, tratar de direito digital. Porque o Congresso entende, o Congresso Nacional, o Senado sobretudo, que a gente precisa ter tratamento de direito digital. O livro de direito civil digital é um pedido do Sim. Congresso Nacional. Foi muito bem feito o trabalho. No primeiro momento houve uma resistência interna, mas a gente foi convencido que a gente deveria tratar dos temas de direito digital ao longo do código e criar um livro como se fosse uma parte geral do direito digital. Tem uma lógica isso. Eu lamento muito essas afirmações, não tem metodologia, isso, assim, não leu o texto. Eu sei que é muito difícil. Não estudou. As pessoas não têm estudado, não têm lido. Tem gente que é assim,
No direito a gente sabe, eu não gosto dele, eu não vou nem ler. E critica sem ler. Eu vi muita parte do direito empresarial, porque tô com o Thiago do meu lado o tempo todo, e alguns pontos, assim, principais, principalmente voltado para a parte de contrato social, eu já pensava, como que isso não existia, sendo que é a causa de tantos problemas que a gente que milita aí na área do direito societário, empresarial, sofre, né? Principalmente a questão, apuração de haveres, a gente falava, gente, como que não tinha? Como que não era obrigatório? Essa parte, só uma rápida observação, essa parte, vamos falar um pouco de empresarial, essa parte do livro Direito Empresarial, a subcomissão era excelente. A gente teve divergência na parte de contrato, podemos tocar nesse assunto depois, mas era a Paula Forgione como relatora, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que foi presidente da OAB, muito preocupado com segurança jurídica, o Daniel Carnio, professor da PUC, aliás, todas as escolas estavam lá. Daniel Carnio, maravilhoso também. Daniel Carnio, o Flávio Galdino, que é um grande advogado empresarialista lá do Rio de Janeiro, professor da UERJ, o Moacir Lobato, que é professor da PUC, de Direito Empresarial, e era desembargador, voltou para a advocacia do TJ de Minas. Então, quer dizer, fizeram um trabalho, ouviram várias entidades. Eu vi essa semana uma pessoa dizendo que não é da área de direito civil, a reforma do Código Civil não teve análise de diagnóstico. Isso é mentira. Se alguém contou isso para esse professor, é mentira. Houve análise diagnóstica. Esses 5 foram na Fiesp, foram na FIENG, foram ouvir os desembargadores do TJ de São Paulo, foram ouvir os desembargadores do TJ de Minas. Nas audiências públicas que nós fizemos, inclusive na OAB de São Paulo, foram ouvidos especialistas em direito empresarial. Então, quer dizer, ia defender um código que é altamente intervencionista em parte de empresa, que até hoje fala assim, marido e mulher casados por comunhão universal. Não podem ser sócios. Olha, eu tive, professor, o cuidado, acho que o Herrera também, nós fizemos alguns debates na faculdade, eu tomei o cuidado de ler todas as propostas, mas me aprofundei, evidentemente, no direito empresarial, que é hoje a minha matéria que eu leciono na faculdade. A mim, e eu digo isso com todas as letras, a proposta de reforma do livro de direito de empresa é impecável. Só quero uma única explicação, porque mantiveram a sociedade em comandita por ações. É a única explicação que eu quero. Depois, o restante é impecável. Eu acho que isso havia a propósito de tirar, houve inclusive divergência da relatoria, a minha da professora Rosa, a gente queria tirar, mas a Paula Forgione nos debates apontou que eu não me lembro qual foi a instituição, mas uma das instituições empresariais sugeriu manter essa modalidade societária. Então a gente queria tirar, aí na hora do consenso, por quê? Qual foi o grande problema de direito empresarial? Contratos empresariais. Então esse foi o grande problema. Os contratos empresariais. E foi a professora Paula Forgione que liderou essa parte, isso. Certo? Porque assim, no começo nós, civilistas, a gente não queria nada sobre contratos empresariais. E aí a gente foi convencendo, não, alguma coisa tem que ter, os próprios julgadores. E a gente colocou, então vamos colocar 6 regras interpretativas, que eu acho que é o 421D. Exatamente. Só que aí eles insistiram, a gente fez consenso, tudo bem, mas eles não queriam abrir mão de que os contratos empresariais estivessem no livro de direito empresarial. Porque seria um movimento de código comercial. A gente queria manter em teoria geral dos contratos. Isso eles foram pro voto, foram até o final, foi desgastante, mas foi bom para a democracia, para esse debate. Tem tudo isso lá na TV Senado, né? E no YouTube também. E aí foi para votação, só eles e mais um votaram em manter no livro de direito empresarial. Então, eu acho que por conta desse tema houve digamos assim, um estresse do debate e algumas concessões foram feitas, e essa foi uma. Como também eu não queria essa divisão, mas ficou lá sociedade civil, sociedade simples, sociedade empresária. Mas aí pareceu-me que ao final ficou bom, professor, porque a sociedade simples passa a ser um tipo, reorganizou a questão da cooperativa, que não, a cooperativa hoje não faz o menor sentido da forma como ela está estruturada no Código Civil, dizendo que é sociedade simples, né? Você achou que ficou bom? Eu ouvi críticas em relação a essa divisão. Eu, particularmente, também achava que não era boa essa divisão. A sociedade simples já foi objeto de ataque, lembra? Há pouco tempo, para tentar acabar. O advogado fazia inscrição na junta, essas coisas. Mas foi concessão e tenho ouvido crítica. Agora, uma questão também que eu quero dizer a vocês, né? Eu fiz lá um voto.
como eu fui relator, o que eu perdi eu não tenho atacado, né? Sim. Eu tenho minhas discordâncias, eu perdi várias coisas na votação, por isso que eu acho que o texto tem que ser aprimorado, por isso que eu falo sempre. Uhum. O pessoal que está boicotando, venha debater conosco, Claro. vamos debater e melhorar o texto, né? Mas eu fico feliz que com essa sua visão eu acho que no geral é muito bom. É impecável. No meu ponto de vista, impecável. Professor Flávio, a respeito do andamento do processo legislativo, qual é o estado da arte hoje, onde ele se encontra, quanto tempo ainda podemos aguardar para aprovação, e nessa aprovação no Congresso, quais seriam os temas aí que nós vamos ver muitos debates aí pela frente? Excelente pergunta. Bom, jurista não entende de política, né? Então é difícil. Quando me perguntaram na CNN a mesma dúvida, eu falei, alha jacta est, a sorte está lançada, né? Obrigado. Não sabemos. Mas o senador Rodrigo Pacheco deu uma entrevista no estado de Minas, dizendo que a expectativa é debater no Senado em 2025, na Câmara em 2026, nesse meio tempo ser sancionado, mais um ano de vacatio legis aí para entrar em vigor lá em 2027, ou 6 meses de vacatio legis. Então, a gente está pensando em um processo de uma reforma no total de 5 anos. Né? O novo Código de Processo Civil inteiro foi feito em 5 anos, todo o processo. Então, Falamos sobre isso no carro, vindo de Bauru até aqui, que o Código de Processo Civil, doutora Luciana Scacabarossi, que estava conosco, ela falou, o Código de Processo Civil, 5 anos. E foi exatamente isso, né, professor? Exatamente. E foi um novo código, quebrou totalmente com os paradigmas do código anterior. A reforma não quebra com os paradigmas, ela segue a mesma ideia de cláusulas gerais, conceitos abertos, eticidade, socialidade, operabilidade, mesma organização. Eu vejo aí algumas pessoas criticando, dizendo assim, é um novo código, mas adota o sistema de cláusulas abertas. Mas então, tanto não é um novo código que adota o mesmo sistema, não foi a reforma que criou as cláusulas abertas. As cláusulas abertas já estão no código. Professor, dentro dessa pergunta do professor Herrera de processo legislativo, tem algum ponto que o senhor imagina que será mais difícil de ser aprovado no Congresso Nacional? Hoje eu vejo 3 pontos. Responsabilidade civil, sobretudo o 944A, que é o artigo de indenização pedagógica. Um artigo que fala, eu acho que já é assim hoje, que fala da função social do contrato, que contraria a contrariedade à função social do contrato gera nulidade. Isso a gente votou e passou por maioria. É um tema, eu tenho visto controvérsia, mas assim, tem sido utilizado para cortina de fumaça. Eu acho que já é assim hoje. Tenho falado isso pelo artigo 2035, parágrafo único, mas em contratos a gente aumentou muito a liberdade para grandes contratos empresariais paritários simétricos. Isso está sendo mal utilizado indevidamente, esse argumento da função social do contrato. Mas acho que vai ser debatido e a sucessão, sobretudo a sucessão do cônjuge, eu acho que são os temas que mais apimentados para o debate hoje. Tem uma pergunta sobre isso futuramente. Então vamos fazer o seguinte. Então agora, nós 3 aqui, vamos explorar a boa vontade do professor Flávio Tartucci no melhor sentido e cada um de nós eleger um tema, né? Já que o professor é o maior especialista aqui dentro da reforma. Prioridade para as mulheres. Júlia, escolha o seu tema para discutir, perguntar para o professor Flávio Tartucci sobre a reforma. Depois vai o professor Herrera e aí vem para mim. Professor, como mulher, né, nós sabemos aí da dificuldade das mulheres no ingresso de qualquer profissão. Então, quando eu ouvi o professor falando que aproximadamente 34% das mulheres fizeram parte, né, desse novo projeto, me surgiu uma curiosidade. Houve uma observação em razão do protocolo de julgamento de gênero, para isso ser trazido para esse código, porque a gente veio, né, de códigos assim que tratavam a mulher pior do que um objeto, um animal. Mulher honesta. Tem o código atual que fala, não basta o adultério da mulher, mesmo que confessado, para elidir a presunção de paternidade. Óbvio, 1.600 do código. Sim. E eu queria entender se isso foi observado, né, para essa reforma, principalmente pensando em nós, o que a gente pode esperar desse novo código. Excelente pergunta. Bom, são vários temas, nós tivemos uma preocupação da professora Rosa, da professora Claudina Marques, da Maria Berenice Dias, e depois da Fernanda Fernandes, que é defensora pública, que participou efetivamente, defensora pública, eu acho que é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos hoje do país. E eu vejo isso uma baita injustiça, eu também tenho preocupações com essas questões, eu geralmente atuo para mulheres, né?
Eu sou um dos... Esse seria tema de outro podcast. Eu sou um dos especialistas em declarar nulidade holding no Brasil hoje, com pareceres. E geralmente holding prejudica quem? As mulheres. As mulheres, as esposas e as filhas mulheres, na grande maioria das vezes, né? Então eu fico chateado com isso. Isso me pega pessoalmente por ter sido orientado por 2 mulheres no direito, diga-se de passagem. Eu tenho uma preocupação... alguns podem dizer que eu não tenho lugar de fala, mas eu não me importo com isso. Eu tenho preocupação com essas questões. Então, no direito de família foram vários pontos. A principal é a inversão do ônus da prova na investigação de paternidade, uma inversão extrajudicial. Isso é uma revolução, né? E eu vejo mulheres criticando. Então, nós tivemos uma regra também, pacto antinupcial, que passa a ser pacto convivencial e nupcial, não pode ter eficácia retroativa. Por quê? Geralmente tem eficácia retroativa. Por quê? Para prejudicar a mulher. Uma previsão de que o acordo entre os cônjuges não pode violar a igualdade. Em certa medida, violência patrimonial está proibido, né? Violência doméstica gera obstação da obrigação alimentar. Então, aquele que pratica violência doméstica não pode pedir alimentos. E gera extinção de obrigação alimentar também, né? Isso em todos os sentidos, em relação a cônjuges, em relação a conviventes. Alimentos compensatórios, na lei, né, para afastar o desequilíbrio econômico-financeiro. Então, quer dizer, nós temos várias preocupações com essas questões. Eu vi algumas pessoas dizendo, mas tem lá uma regra que fala da potencialidade de vida, a expressão da dignidade humana, isso aí é para proibir o aborto. Não há nada sobre aborto da reforma, isso na verdade é porque a gente trata. Também é um direito da mulher, em alguns casos, sobre reprodução assistida. Sim. E a gente tem que colocar a vedação de venda de material genético, de embrião, de nascituro, né? Aliás, esse artigo não foi proposta minha, foi da professora Rosa Neri, e a preocupação dela foi proteger o nascituro ao lado da proteção da mulher. Aliás, você pode ter 2 interpretações diferentes desse 1511-E, né? Então, quer dizer, a gente teve uma preocupação em relação a isso, foi uma preocupação constante pela primeira vez na história. Se é o caso de se ampliar essa proteção, cabe ao Congresso Nacional. E, professor, só puxando já o gancho, eu acompanho muito as questões que surgem na mídia, e uma das questões que me chamaram a atenção, e eu gostaria que o professor pudesse explicar, é na parte das sucessões, quando a gente exclui o cônjuge da qualidade de herdeiro necessário. Isso, de certa forma, não viria a prejudicar a mulher? Bom, esse tema é o tema, eu já tinha destacado, é um dos principais temas de debate. Por quê? Eu sou professor de sucessões, meu pós-doutorado na USP foi sobre sucessões, eu atuo em inventário, sempre tive inventário ativo. Professor, quem são as mulheres orientadoras? Maria Helena Diniz e José Aderonato. Maravilhosos! E então, um tema que eu tenho estudado bastante, tenho lidado na prática. O Código de 2002, ele tem 2 matrizes teóricas. O Código italiano de 1942... Pois veja quem estava no poder na Itália em 42. Sim. E o Código Português de 1966. E as premissas eram: a mulher era incapaz, o casamento é indissolúvel. Essas eram as premissas, né? É porque a gente não tinha efetivação ainda quando os debates começaram, né? Os debates são pré-1970, são antes de 1970. O Código atual é pré-1970. Eu tenho a placa. Dá para colocar a placa aí, se eu pedir para colocar? Tá, claro. A placa eu vou mandar depois para colocarem. Tá lá no Palácio Boa Vista, me mandaram, né? Eu tenho amigos em vários lugares, mandaram a placa o dia que eles entregaram o projeto, que eles demoraram mais ou menos 2 anos para fazer, em 1970. O texto atual não foi muito alterado, porque os civilistas não quiseram participar do debate, a maioria. Já nasce com 30 anos aí. 30 anos. Então, o que aconteceu com as sucessões hoje? Um mundo em que a mulher está no mercado de trabalho e as famílias são recompostas. Elas não terminam. Os inventários que terminam são os inventários extrajudiciais por acordo. E o dinheiro se perde para a burocracia. Então, esse foi um tema muito difícil, porque isso é um consenso. Todos os livros de sucessões que vocês lerem, inclusive de quem estava lá, criticam o sistema sucessório. Então, o grande problema, na nossa opinião, é a concorrência do cônjuge e convivente com os descendentes. Porque quem tem que ter? O cônjuge tem que ter meação, efetivamente. Perfeito. E herança para os filhos. Só terminar esse raciocínio, porque é muito fácil falar assim, acaba com o direito da viúva, você solta lá uma inteligência artificial para dizer isso, uma foto, sim. Só que isso é um tema que demanda explicação, né? A gente precisa explicar.
Aí é uma bagunça. O cônjuge concorre, o convivente, com os descendentes nos bens particulares na comunhão parcial. Não tem o menor sentido isso. 1829 atual, né? Não faz sentido Não, nenhum. Você lê ele várias vezes e fala, pera. Não, Você precisa fazer um desenho. Não é só ele. O 1830 tem culpa do morto. O 1831 tem direito real de habitação do cônjuge, não tem no convivente. É diferente do convivente. O 1832 tem sucessão híbrida, que ninguém entendeu até agora. Se vai ter reserva de um quarto, se não vai ter reserva de um quarto. Isso é uma bagunça total. Você explica isso para um estrangeiro e fala, não entendi nada. Nós não entendemos nada. Nós não entendemos. Os livros de sucessões têm 1000 páginas. Falar que isso é bom é um horror. O sistema sucessório no Brasil, a gente não pode se contentar com pouco, é um horror total. Então, vamos lá. A gente teria que tirar a concorrência dos descendentes com cônjuge ou convivente. Né? Aí não faz sentido tirar essa concorrência, manter com os ascendentes e manter como herdeiro necessário. Não tem coerência. Ele só é herdeiro necessário porque ele concorre. E ele só concorre porque é herdeiro necessário. Tecnicamente, não tem como a gente fazer um fatiamento. O Congresso pode fazer, nós não podemos. É comissão de juristas. É uma questão de lógica. E técnica. Técnica. Então, o que a gente faz de todas as propostas que surgiram? A gente tira a concorrência, tira o tratamento como herdeiro necessário. Coloca como ameação. E amplia a ameação. Mas, assim, de uma maneira... Ameação do 1660... Até cota social e lucro de cota, a gente coloca que comunica. Ah, mas vocês contrariaram o STJ. A gente contrariou uma turma do STJ, mas os outros que estavam lá votaram favorável. E votamos como TJ de São Paulo, colocamos como TJ de São Paulo. Então, assim, o 1660, acho que é esse, para mulher, é outro que trata de protocolo de gênero. Absurdamente, assim, de proteção. Inclusive, a Comissão de Empresarial participou muito desse debate. E mesmo assim, mesmo com essa ampliação da comunhão parcial, que é o regime que a maioria adota, mesmo com divisão de bens em separação de bens, que a gente colocou também, não tem tempo para explicar, se o cônjuge, é o 1850, se o cônjuge, excluído ou não por testamento, estiver em situação de vulnerabilidade, precisar, ele vai ter direito de usufruto legal sobre tudo que ele precisar. Para aquele que precisar, sem prejuízo do direito real de habitação. E a gente pode esperar desse código uma melhor definição do que seria esse estado de vulnerabilidade? Não tem, assim, vulnerabilidade é um conceito que não tem aberto, definição, é um conceito Sim. aberto, mas não teria como a gente colocar um conceito na lei, isso o julgador vai ter que interpretar, né? Mas é uma situação de desamparo econômico, né? E eu tenho visto, eu tinha críticas em relação a isso, a lei adotar a vulnerabilidade, eu tenho visto pessoas criticando, que foram minhas alunas, criticando, me utilizando, né? Utilizando o que eu criticava doutrinariamente. Mas é preciso entender que são duas missões diferentes. Uma coisa é ser doutrinador. E isso, toda vez, isso era chamado a atenção na comissão de juristas. Porque o doutrinador tem uma visão muito crítica. E existe uma escola no direito brasileiro que é a escola destrutiva, que é só destruir o que os outros estão fazendo, não querem construir nada. Outra coisa é você ser elaborador de lei, que aí você está construindo, que é um trabalho muito difícil, muito difícil. Eu já tinha outra experiência, mas não como essa. Então, assim, em resumo, Júlia, o que nós acreditamos, o sistema sucessório hoje é um desastre. Como de responsabilidade civil também é um desastre. É esmolau, de esmola, né? Então, nós acreditamos que essa é a melhor proposta, foi o que prevaleceu entre nós. O Congresso pode adotar em parte, ou se quiser deixar do jeito que está, fica para o novo Código Civil de 2040. Herrera, deixa eu me permite, Vai lá. que me surgiu uma questão, depois eu já passo para você, porque tem a ver com a Porque eu pergunta quero da falar Júlia. depois do meu tema que eu tô escolhendo aqui, hein? Claro. Porque, professor, o senhor certamente sabe disso. Quando 1988, Constituição Federal, constitucionalização do direito civil, né? A questão do reconhecimento de 3 entidades familiares, que foi o que falou. Professor Youssef Said Carrali, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem a Bíblia dos Alimentos. Os alimentos. Ele introduz o livro dele, faz uma apresentação com uma frase de impacto que todos conhecem. Ruíram-se as comportas, resta-nos colher os cacos. Que era a visão que ele tinha sobre o novo modelo de direito civil constitucional a partir deste modelo de 3 entidades familiares. E nós já avançamos muito mais. O Código Civil fala, inclusive, sobre o reconhecimento de famílias.
né? Na sua visão, algo parecido com isso no que tem de proposta ou não? Nós só estamos evoluindo com aquilo que deveria efetivamente evoluir. Excelente, vamos lá. Nós adotamos a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Então, a união homoafetiva está contemplada na reforma, e não poderia ser diferente. E acho que o legislativo não vai se desprender dessa tarefa, ela tem que ser tratada na lei. E nós propomos que o casamento e a união estável seja entre duas pessoas, né, não importando o gênero. Também a união estável, várias atualizações são onde está cônjuge, colocar convivente, várias propostas, né? Até você não pode fazer uma análise quantitativa por isso, porque isso não tem nada de efetivo de alteração. Agora, a gente também, seguindo a jurisprudência do Supremo, a gente não reconheceu família simultânea e nem trisal, quadrisal. Perfeito. Isso também fica para o novo Código Civil de 2040, né, que a gente vai ver ainda. Mas, de acordo. Muito bem. Professor Flávio, um tema que me é caro é a questão da desjudicialização, né, que aparece aí na reforma, algumas questões relacionadas a condomínio, né? Queria que o professor trouxesse um destaque a respeito desse assunto. Essa é a minha linha de pesquisa lá no mestrado da IPD, já desde 2019, que eu coordeno, né? Uma das críticas que se faz ao judiciário é a morosidade, e realmente é moroso. Tempo, custo, e a gente percebeu nos últimos anos que o acesso à justiça também se efetiva na última onda da justiça, né, utilizando o capelete, se efetiva por meio de meios extrajudiciais. Então, tivemos aí nos últimos anos divórcio, tivemos inventário, inclusive pelo meio digital, né? Uso capião, adjudicação compulsória extrajudicial. Sim. Então, a gente dá um passo adiante. Então, a gente coloca o divórcio unilateral, né, no cartório de registro civil das pessoas naturais. Perfeito. A gente, na lei, coloca o divórcio e o inventário mesmo com filhos menores, que hoje está em norma do CNJ. Se discute, né, se o CNJ poderia ter tratado desse assunto. Eu acho que sim, nesse assunto especificamente. Inventário mesmo com testamento, consignação em pagamento no cartório, tomada de decisão apoiada no cartório, também no cartório de registro civil das pessoas naturais. A gente amplia a atuação dos cartórios. Eu já ouvi crítica, assim, eu especificamente acabo apanhando de todos os lados, né? O pessoal do cartório já não gosta muito de mim. Não gosta muito. Acho que nem de nós, assim, não gosta muito de advogado. Não, mas porque às vezes eu tomo partido de uma competência depois de outra, então eu não entendo bem. Mas desde criança eu sou assim, odiado por muitos e amado por alguns, né? Não, mas então eu vi que a gente adotou o lobby dos cartórios. Não tem nada disso de lobby. A gente não teve... Eu, particularmente, não senti influência de lobby nenhuma. O único tema que eu senti pressão, aliás, foram 2 temas. Foram guarda de filhos, que a gente, por conta da lei da alienação parental, por análise diagnóstica, atenção, você que fala, que não teve análise diagnóstica, por análise diagnóstica, nós fizemos vários estudos. Isso é uma falta de respeito, falar, não acompanhou, que não teve análise diagnóstica. Falou, agora eu vou falar sempre em todas as oportunidades que eu tiver. Até esse assunto desaparecer como outros que surgiram. Teve análise diagnóstica desse assunto, a gente não resolveu tratar. Foram vários coletivos de homens, mulheres, de grupos de filhos. Então a gente não resolveu tratar. A lei da alienação parental primeiro precisa ser analisada e o outro foi a questão dos animais, né? Agora, lobby econômico... É uma questão de desjudicialização. Deixa eu só comentar uma questão rápida aqui. O 108, eu vi lá um podcast até falando, podcast me citando, né? É bom que agora que eu tenho um podcast jurídico para responder. Até pensei em exigir direito de resposta, mas assim, meu pai foi radialista, meu pai foi jornalista, e eu sonhei com ele, falou, não, deixa quieto, eu gosto dos dois, sabe, que fizeram o podcast. Eu não vou citar nomes, eu gosto dos dois, sou até fã, então não vou. Mas eu vi lá, né, o artigo 108 do Código Civil, que é um tema... Esse aí é um tema, assim, eu particularmente não senti pressão, mas eu sei que há interesses econômicos, que é a questão da escritura pública, né? Eu achava que o parâmetro que se tem ali deveria ser aumentado para 50 salários mínimos dispensar a escritura pública, né? Aí, no final das contas, tinha uma outra proposta que era feita por grupos financeiros, banco, construtora, para aumentar para o teto da Minha Casa Minha Vida. Aí, quer dizer, menos do Minha Casa Minha Vida não precisa de escritura.
Aí não passa pelo tabelionato. Isso aí é para fazer extrato, né? Isso ia gerar um problema sobretudo no interior do Brasil, nós que somos do interior, né? De loteamento irregular. Né? Sim. Quem é da capital não sabe, tá numa bolha distante do interior. Porque Não sabe o que é REURB. Não, e o que é loteamento, lote, o sítio do lote. Contratos de gaveta. Não, e o lote. Contrato de De gaveta. gaveta. Eu vou fazer o meu Nossa. sítio, a chácara, o sítio. Aí, Voltaremos ao grileiro, né? eu perdi essa votação, porque eu queria aumentar para 50. Aí ficou que todos os atos precisam de escritura. Todos os atos precisam de escritura. E aí, quando até eu acho que 40 salários mínimos, reduz a metade o emolumento. Eu perdi esse debate. Aí as pessoas falando assim, não, mas o senhor tem que falar, opinar. Eu falei, mas eu perdi, como é que eu... Eu não vou atacar quem ganhou também, porque eu tenho ética. Fui relator, eu perdi, eu não vou atacar. Claro. Né? Agora, esse tema é um tema espinhoso. Mais um. O 108 do Código Artigo Civil. 108 do Código Civil, porque nós vamos ter aí, de um lado, os tabelionatos, e eu acho que os registradores também. A escritura pública dá lastro jurídico, traz segurança jurídica, isso é inquestionável. Né? E do outro lado, interesses econômicos, para aumentar o valor, diminuir o valor. Esse artigo 108 no Congresso, ele vai ter um debate muito tenso. Aí, no final, eu achei que, do jeito que ficou equilibrado. Né? Mas ele vai ser um tema... Aí, o senhor tem que criticar, atacar, eu tenho um compromisso ético. É igual o direito dos animais, né? Eu, no começo, não queria, mas eu fui concedendo, ficou bom o texto. Ficou bom, né, professor? Ficou equilibrado, razoável a parte dos animais. Aí tem um amigo meu que queria que eu publicasse numa revista, eu até expliquei pra ele, né? Ele detona o tratamento. Falei, bem, você imagina, eu sou coordenador da revista, eu vou publicar o teu texto. Aí vão dizer lá, internamente, que ética esse professor Tartucci tem? Ele perdeu, a gente convenceu ele, agora ele tá detonando. Né? E, professor, só já indo nesse gancho aí do biodireito, você enxerga que essa alteração, ela pode impactar ali em questões de heranças, de consumo, de contratos? Eu vejo... Do animal? Do pet? Não, acho que não. O animal, ele é tratado como ser senciente, ele não é pessoa. Ele não vai ter direito à herança, ele não pode ser contemplado por testamento. Não, eu pergunto isso porque em algumas decisões a gente anda observando, principalmente processos relacionados à guarda, né? O pessoal mencionando de guarda de animais, aí o casal fazendo, né? Leva na casa de um. Eu tenho uma audiência daqui a pouco que a questão é guarda de pet. A minha mulher também. O grande problema do casal. Eu sou um extremamente patrimônio... defensora dos animais. Eu acho que tudo que poderiam fazer pra protegê-los deveria ser feito. Mas herança? Mas eu também concordo que herança não faz vai pagar muito... imposto depois? Não faz Não sentido. faz sentido. Eu acho que ficou equilibradíssimo o texto. Esse tema, aliás, minha esposa também, porque o que está acontecendo nos divórcios? Decreto de divórcio como direito potestativo. Aqui em São Paulo você entra com divórcio, tutela de urgência, cada um dá uma boa evidência. E agora o STJ confirmou. Isso, e aí as outras questões vão ser debatidas depois. Um dos temas que tem sido debatido é guarda. Aí chamem como quiser, guarda, detenção. Porque assim, eu particularmente, vou falar, minha posição agora não é relator. Eu não tenho problema nenhum com linguagem. Nenhum. Né? Eu falo inglês, espanhol, italiano, tenho noções básicas de alemão, então vejo as coisas também, notícias de outros países. Eu não tenho problema nenhum quanto à nomenclatura. Tem gente que acha que a nomenclatura é uma questão revolucionária. Tudo bem, que seja, legítimo, inclusive, exercer. Então, se quiser chamar de dono, se quiser chamar de guardião, tutor, tem gente que chama de pai. Pai de pet. Não tem umas línguas, por exemplo, eu sou da linha do senhor. O cachorro dos outros é it, o meu é he ou she. Não é isso? Então, assim, tá bom, quiseram colocar, eu acho que... Agora... Ajuda de custo, né? Eu vi muito sobre isso, por exemplo. E não alimentos. Não, alimentos não, porque não é ser humano... Ajuda de custo, mas eu também sou da... Mas isso colocou, virou despesa do animal. Isso, aí colocou como ajuda de custo, né? Ajuda de custo, que parece-me que de fato é justo, né? Esse tema eu fui convencido, acho que tudo bem, válido. É um passo, não é o passo definitivo. Não tem família multiespécie, não pode casar com cachorro. Exatamente. Então, mas é um passo. Precisa dizer o óbvio. Ó, eu vou recomendar um artigo do Vicente Ataíde Júnior, que foi o nosso consultor nessa causa, juiz federal, professor da federal. Acho que agora ele é desembargador. Eu acho que até naquele julgamento, indo para um assunto, vocês viram aquele julgamento que o advogado colocou a inteligência artificial para falar? Vi. Ele era um dos julgadores, e assim, convivi pouco com ele, mas é uma pessoa que eu gostei muito de conviver, ele é espirituoso, né? Ele fazia umas caras assim. E aí, ele tem um texto muito bom, o Vicente Ataíde Júnior, Vicente Paulo Ataíde Júnior, juiz federal, ele diz, tá no Migalhas, nem pessoas, nem coisas. Sim. Né? Sim.
E é exatamente isso que é o conceito do ser senciente. Professor, vamos para o nosso último tema, então, antes das despedidas. Passou rápido, hein? Passou rápido porque tá bom demais. Pelo menos essa é a nossa sensação aqui. Daria para falar a tarde inteira. Professor, vamos falar de responsabilidade civil. O senhor tocou num tema que ele é verdadeiro. O que acontece? O Código Civil de 2002, ele é pobre. Não é? Ele é pobre no estabelecimento de dispositivos legais acerca da responsabilidade civil. Quando se trata de responsabilidade civil contratual, então, ele é mais pobre ainda, porque, a bem da verdade, está tratado lá na parte do inadimplemento das obrigações, o 389 e seguintes do Código. O que aconteceu? Parece-me, o senhor me corrige se eu estiver errado, o senhor tem muito mais autoridade que eu para tratar disso. Houve, de fato, um abuso, o que se chamou, num determinado momento, de indústria do dano moral. E aí, talvez o Poder Judiciário, numa linha para reprimir a indústria do dano moral, ele começou simplesmente Essa é uma observação prática, não é uma pesquisa científica, não tenho nenhum dado concreto. Na minha advocacia, eu percebo que existem juízes que eles tabelam na cabeça deles. Sobretudo no interior, né? Sobretudo no interior. E Bauru, por mais que seja uma cidade importante e relevante, que a gente ama de paixão, mas Bauru é uma cidade do interior, 7 varas cíveis. Nós tivemos um caso recente, um absurdo. E grande, né? E grande. 2 juizados, né? 400 mil habitantes. 7 varas cíveis, 2 juizados e 3 de família. Então são 10 no total, mais 2 de fazenda pública. Uma situação gravíssima de um marido que, casado com a mulher, publicou fotos íntimas dela em redes sociais. O juiz de primeiro grau, uma sentença do ponto de vista da fundamentação impecável, mas ele condenou a danos morais de R$10 mil. R$10 mil. E aí, professor, eu vim para o Tribunal de Justiça, fiz a sustentação oral e usei exatamente o que vai tratar o 944A do Código Civil. Eu falei, olha, nós precisamos entender de uma vez por todas que o dano moral, ao violar um direito da personalidade, a indenização não pode gerar enriquecimento, mas precisa cumprir as funções punitiva, pedagógica e repressiva. E aí o Tribunal de Justiça subiu para R$50 mil. A nossa pretensão era 100. Já é um valor... Já é um valor considerável. Excelente, não, bom, né? Hã? Excelente. Excelente. Mas o juiz deu 10. E o relator estava mantendo. Aí a sustentação oral de fato surtiu efeito. O segundo desembargador ali, o revisor, pediu vista, ele votou por 50 mil, o terceiro juiz votou por manter os 10 mil, aí ampliou o julgamento lá na técnica do 942, os outros 2 votaram pelos 50 mil, que é o que ficou. Mas nós temos resistência do Poder Judiciário nessa questão de entender esses caráteres pedagógicos, sobretudo pedagógico, né? Sim. Do dano moral. Eu queria que o senhor falasse o seu entendimento aqui do Flávio Tartucci mesmo, professor Dr. Flávio Tartucci, sobre isso. Eu tenho um livro de responsabilidade civil, um grandão, foi meu doutorado, foi sobre responsabilidade civil. Eu acredito que a responsabilidade civil tem essas funções, preventiva, reparatória, e eu prefiro falar pedagógica, né, do que punitiva, usando a doutrina do professor Carlos Alberto Bittar. Não tem como deixar de falar um pouco da reforma, porque, para mim, pessoalmente, e não foram livros que eu fiz a primeira relatoria, os livros que eu fiz a primeira relatoria foram Contratos, Coisas, Sucessões e Digital. E eu tinha se não tivesse relator geral, estaria em contratos. E eu tinha uma sintonia muito grande com os relatores e com os membros dessa comissão. Participei muito ativamente desde o começo. Eu não fiquei nem com empresa, que surgiu aqui, nem com responsabilidade civil. Né? Ficaram com a professora Rosa Neri. Responsabilidade civil, eles mandaram uma proposta de um artigo dizendo quais seriam as funções da responsabilidade civil. E aí eu e a professora Rosa, eu fui aluno dela, né, outra grande jurista, né,
fui aluno dela, foi da minha banca de doutorado, temos que prestar todas as homenagens, grandes civilistas brasileiros, a professora Rosa Neri. Magistrado. Sim, foi desembargadora, uma formadora de uma escola importante com o professor Nelson Neri, lá na PUC São Paulo. A gente tinha uma sintonia muito grande, nós não queríamos esse artigo com as funções. Mas a gente teve que fazer consensos, uma orientação óbvia, né, de que a gente precisava conceder e negociar. E não só negociar, que fique bem claro, isso não é negociar só com os membros da comissão. Nelson Rosenwald, ministra Galotti e juíza Patrícia Carrijo. A gente ouvia todo mundo e conversava o tempo todo com todo mundo. Aquilo foi muito intenso, né? Então, a gente acabou tirando esses artigos das funções, né? Mas ficou no 944 a função pedagógica, né? Eu ali fui vencido porque eu achava que não deveria falar danos extrapatrimoniais. Eu achava que os danos deveriam ser tratados em espécie. Patrimonial, perda da chance, que já tem um. Sim. Sim, né? sim. Que é o 944B, que aí as pessoas já interpretam só o caput, fala que é dano futuro. É dano futuro, perda de uma chance, não é qualquer dano futuro. Né? O desvio de produção entrou? Aquela teoria do desvio ele produtivo? Entrou? Não, desvio produtivo não. Desvio produtivo não entrou porque tem um projeto de lei, mas eu já fiz a análise, dialoga perfeitamente com a reforma. O que entrou é o lucro da intervenção. É o lucro ilícito, você pedir com base no enriquecimento sem causa. Na verdade, o lucro ilícito está tratado em 2 tópicos. Está tratado em enriquecimento sem causa e está tratado em indenização. Por quê? Porque nós não chegamos a consenso sobre isso. Então, o Congresso pode escolher se vai tratar como enriquecimento sem causa, que é o que eu entendo, ou se vai tratar como dano propriamente dito. Cabe ao Congresso analisar. Nós não chegamos a um consenso. Muito bem. Então, eu achava que deveria ser tratado em espécie, prevaleceu danos extrapatrimoniais, com método bifásico e com caráter pedagógico, né? Agora, o caráter pedagógico, na proposta, não vai para a vítima. Vai para uma instituição de caridade, a critério do juiz. A questão social, né? O dano social, a teoria do dano social do professor Antônio Junqueira de Azevedo, na nossa interpretação. Então, esse artigo, na verdade, tem o método bifásico do ministro Sanseverino. Nosso tempo está esgotando, se eu for explicar cada um deles, ficamos mais horas aqui. Tem um caráter... O ministro Sanseverino esteve em Bauru conosco. O caráter pedagógico, do professor Bittar e a teoria do dano social do professor Junqueira. Tem nada de punitive damages. Entendi. O pessoal já quer trazer, não tem nada. Ali é Sanseverino, Bittar e Junqueira. Professor, a última pergunta, a última mesmo, para a gente fazer as despedidas. Quais são as principais fake news, factoides, mentiras que estão contando por aí a respeito da proposta de reforma do Código? Olha, a gente, desde o começo, a gente já esclareceu várias, né? E é impressionante porque depois que eu e outros membros da comissão passamos a abrir no nosso canal do YouTube a possibilidade de deixar claro, isso diminuiu muito. Por quê? Porque esses vídeos tiveram uma difusão muito grande. Inclusive, eu já tive em outros programas, esses vídeos foram destacados, né? Mas no começo tinha que a gente ia tratar do casamento com o cachorro, que a gente ia tratar do trisal, também não, que a gente ia tratar do incesto. Nossa. Tem uma... Isso eu ouvi, é uma barbaridade. O aborto, né? Também teve. Tem uma foto minha, foi famosa em 2023, num órgão de imprensa, eu no Senado sorrindo assim, novo Código Civil, vai tratar do aborto, o aborto eu vou deixar pro final, vai tratar do incesto e do direito da amante. Isso foi na sexta-feira da Paixão do ano passado. Iminência da gente debater. Foi claramente para colocar pressão, né? E não tinha nada disso. Aí eu acordei, olhei aquilo, as pessoas... Aí eu fiz uma postagem que era fake news, eu acabei depois fazendo um acordo com o advogado desse veículo de imprensa para tirar essa pessoalidade e também me deram um direito de resposta. Muito bem, até fiquei amigo de um dos jornalistas. Eu respeito muito o jornalismo porque, repito, né? Eu sou filho de radialista do interior, né? Então, tudo bem, não tem nenhum processo, nem pretendo processar ninguém, mas mentira, né? Mentira deslavada, depois ficou claro que não tinha nada disso. Agora, o aborto, né? O do aborto é interessante, porque eu já vi gente dizendo que a gente proíbe o aborto e tem gente dizendo que a gente libera o aborto. Então, quer dizer, a gente não trata nada de aborto. A gente tem um artigo, que é o 1511-E, que o objetivo é, como a gente trata de reprodução assistida, a gente vedar venda de material genético de embrião de nascituro. Código Civil não é local para debater aborto. Aborto se debate no Código Penal. Exatamente. Sim. Então, assim,
Essa da sogra também, eu acho que foi desmentida, não há nenhuma interpretação possível que sogra, cunhado. O máximo que a gente discutiu na proposta da Berenice, que aliás eu gosto muito da Berenice também, eu quero aqui fazer um elogio. Professora Maria já esteve em Bauru também, somos fãs. Eu tenho embate com a Berenice, mas eu gosto muito dela. Eu tenho embate. Ela tá morando aqui em São Paulo ou tá morando lá no sul? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? E eu sou fã dela também. Vamos levar o Legalmente Cast pra lá, né, Tio? Vamos, porque a professora Maria Berenice, ela é uma voz pioneira, não é, professor? É revolucionária, eu acho que ela foi a primeira, enquanto... E se faça justiça, ela foi a primeira magistrada, desembargadora que encarou o tema das famílias plurais, das uniões homoafetivas. Eu acho que... devemos muito à professora Maria Berenice Dias, ela precisa ser reverenciada nesse Sem dúvida. Nesse E nesse tema da presunção de paternidade, a proposta foi dela. Né? E teve lá uma primeira resistência, mas depois unânime. Sabe, são umas coisas assim, o apoio de todos os homens da comissão, eu vejo mulheres que falam que são feministas criticando essa proposta, e eu não vejo assim razão para criticar. Por quê? Hoje, a mulher tem um calvário para conseguir que o filho seja registrado, tem que entrar em juízo, porque já há averiguação oficiosa. Só que se ele se negar, tem que o suposto pai falar, não sou o pai, tem que entrar com ação judicial. Agora, com a proposta é a seguinte. Sim, ela resolve. Se negou a fazer o exame lá no cartório, registra no nome dele. Sim. Ele que vai procurar desfazer o vínculo judiciário. E, professor, uma questão para mim relevante, que milito na área do direito de família, é a questão dos alimentos pretéritos. Eu fico muito indignada com a impossibilidade, né, de cobrar alimentos só quando eu tenho uma sentença judicial fixando aqueles alimentos. Então, a partir daquele momento, só para frente eu posso cobrar. O que eu já tinha anteriormente, eu não posso, mesmo o pai tendo a obrigação de pagar e custear a criança. Olha, essa proposta não surgiu. Eu acho que é um tema que alguns assuntos o Congresso Nacional vai debater. Nós tivemos já 4 audiências públicas que a Comissão Jurídica realizou. A primeira foi na OAB São Paulo, diga-se de passagem. E o Congresso vai também realizar audiências públicas, está na regra da Comissão Especial do Senado. Né? Então, eu acho que esse é um tema que pode ser debatido. Como um tema também que acabou não prevalecendo, eventualmente se pedir alimentos em situação de vulnerabilidade, eu fui vencido nessa. Depois que o vínculo acabou. Sobretudo em relação ao cônjuge. O cônjuge, ex-cônjuge, né, que tem possibilidade... E alimentos ainda é um tema ainda feminino. A mulher está em situação de desamparo, a pessoa idosa, por exemplo, ela poder pleitear alimentos, mesmo sem o vínculo. Seriam os alimentos pós-divórcio. Eu achava que deveria ter uma regra, foi proposta da Fernanda Fernandes, defensora pública, e da Cláudia Lima Marques e Berenice também, mas eu votei e perdi com elas. Né? Então, assim, existem temas que ainda podem ser debatidos no Congresso Nacional. Mas uma opinião pessoal, você concorda que isso de fato é uma injustiça? Eu digo isso porque eu que advogo para mulheres, eu percebo que assim, muitas das vezes não ajuizam a ação porque ficam naquela, a gente tem um acordo, a gente tem uma conversa, me dou bem com ele. E na maior parte dos casos, isso no futuro não se sustenta. E aí, esse período, ele acaba não sendo cobrado e a criança acaba sendo prejudicada. Eu acho que para a criança, para o filho, a tese é uma boa tese. Agora, para o cônjuge pleitear alimentos pretéritos é algo que hoje é discutível, porque os alimentos em relação ao cônjuge hoje têm caráter transitório, excepcional. Agora, em relação ao filho, até porque você pode ter uma hipótese em que a mulher fez o pagamento daqueles valores, né? Sim. Fez adiantamento de valores. Eu acho que é uma tese que possa aprovar nesse pode sentido. ser debatida, mas ainda não surgiu. A gente mandou ofício para várias entidades, e aí poucas não, 200 e tantas mandaram proposta, mas não foram poucas, né? Mas esse tema não surgiu, eu acho que pode surgir no debate ainda. Bom, eu quero muito, muito agradecer a presença do professor, dos meus professores todos, né? Mas em especial ao professor Flávio Tartucci. Como eu disse, utilizei os livros do professor, utilizo do escritório até hoje. Quero agradecer muito ao professor Tiago Munaro, que é membro da diretoria, vice-presidente e um dos idealizadores, que ele teceu diversos elogios no começo do programa, mas se não fosse ele, se não fosse a mente dele, também esse programa jamais sairia. Ao professor Herrera,
que meu xará de sobrenome, né? Sim, é verdade. E assim, agradeço muito, muito, muito sua presença aqui. Tenho certeza que contribuiu demais para esse debate. Desde já deixo o convite pro professor voltar, porque eu acho que o tema de holdings é o que o Thiago mais critica. Eu gostaria que o presidente da Comissão de Atualização Jurídica da OAB Bauru fizesse um convite ao professor Flávio Tartucci para que ele fizesse a abertura da nossa Semana da Advocacia em agosto para tratar exatamente deste tema, professor Herrera. Então está feito. Eu quero ouvir a nulidade da holding, porque professor, eu sou favorável. Dia 11, 12, 13 e 14 de agosto. Lá em Bauru. Vamos negociar, professor Herrera? Vamos negociar. Já deixou ele aí, né? Vai ter que vir. Professor Flávio, obrigado mais uma vez. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente, conhecer pelos textos, uma admiração imensa pelo trabalho do doutor, saber dessa conexão com a professora Gisela Deronaca, né, com a nossa cidade de Bauru, com a nossa IT, né, que somos ali itianos, né, muitas coisas em comum, com a ESA, que agora estamos ali fortemente em Bauru com a ESA, muitas conexões muito boas, e obrigado, doutor Tiago também, pelo convite, Júlia, obrigado também, mas especialmente pelo seu tempo aqui conosco. Professor Flávio Tartucci, eu imaginava que seria bom, não tinha a menor ideia de que seria tão bom, que o senhor fosse tão generoso conosco aqui, porque foi um debate tão incrível, tão gostoso de ser feito. Nós poderíamos verdadeiramente passar a tarde toda aqui conversando. E vou dizer mais, se o senhor me permite, essa dedicatória. Com Júlia e com Herrera estava entre amigos. Estou sentindo isso com o senhor também, de estarmos aqui os 4 entre amigos. O professor Tartucci nos brindou com um manual, é o que de melhor tem no mercado hoje. Professor, eu vou levar para a OAB Bauru. Claro. Eu vou deixar na nossa sala com uma dedicatória do senhor, na nossa sala de coworking da OAB Bauru, para que todos os advogados que passem por lá possam ter acesso a essa obra, porque de fato ela é diferenciada. Muito, muito, muito obrigado. E nós vamos esperar o senhor em Bauru em agosto, hein? Pessoalmente. Obrigado, professor. A palavra é com o senhor para sua despedida final. Obrigado, quero agradecer o convite aqui para o Legalmente Cast da OAB Bauru. Já vamos acertar aí. Sim. Não foi esse ano que vem, mas se eu tiver agenda, já irei esse ano com muita honra. E quero dizer que nesse programa ficou muito claro, que é uma reforma das nossas gerações. Tem gente que não compreende isso. Às vezes é incompreensível para algumas pessoas, mas a sintonia, como os temas, a gente tem discordância, mas como a gente concorda e como é uma reforma das nossas gerações. As nossas gerações que estão vivas hoje, nós merecemos um Código Civil com a nossa visão, uma reforma de um Código Civil com a nossa visão. E talvez a nova geração, as futuras, façam um novo código, mas que nós merecemos efetivamente, temos que ter, e por isso eu convoco todos vocês a participarem desse debate, para que a reforma ocorra, para que a gente tenha um direito civil conectado com o século XXI. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, pessoal, aguardamos vocês no próximo episódio. Já peço que todos sigam nosso Instagram, que é legalmente.cast. E também esse episódio irá ao ar no nosso YouTube da OAB Bauru e também estará no Spotify. É isso, e até a próxima. Até a próxima.